Eu tenho recebido muitas perguntas na caixa do Instagram e muitas delas têm a ver com uma questão da inflamação do intestino e da importância do intestino na saúde de uma forma geral. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema, principalmente porque realmente ele excede de muitas dúvidas, né? Então por conta disso merece um pouco mais de detalhes, um pouco mais de esclarecimento sobre este assunto. E quando se fala em intestino, a gente tem que lembrar de uma pessoa extremamente importante, inclusive na história da medicina, que é Hipócrates. Quem foi Hipócrates? Hipócrates foi considerado o pai da medicina, um médico grego que viveu aproximadamente entre 460 a 370 a.C. E esse médico grego ele mudou a medicina. Por quê? Porque antes de Hipócrates a medicina era baseada em superstições, baseada em intervenções divinas, os medicamentos, os tratamentos eram feitos por poções, que muitas vezes eram poções, até ditas poções mágicas. E com a abordagem de Hipócrates passou a se ter uma base mais, a medicina passou a ser mais, ter uma base mais observacional, na verdade. Então passou a ser uma abordagem de um sistema mais estruturado. Então Hipócrates realmente foi um divisor de águas para a medicina. E o que Hipócrates fazia que era inovador? Basicamente ele tinha uma observação mais detalhada, mais atenta dos pacientes. Uma coisa que ele adotou também, que não existia até então, era um registro dos achados que ele encontrava nos pacientes, para que isso servisse de alguma forma de referência futura. E ele acreditava também que o médico deveria usar todos os sentidos para poder avaliar os pacientes. Ele devia tocar, ele devia auscultar, ele devia perceber o cheiro, de forma que todas essas informações trouxessem um pouco mais de informações mesmo sobre o que estava acontecendo com aquela pessoa. Ou seja, cada um deveria ter uma avaliação individualizada. E isso é o que a gente prega que deve acontecer até hoje. Um dos princípios fundamentais de Hipócrates é que ele as pessoas passaram a enxergar a medicina como algo mais realmente estruturado. E ele também adotou como um princípio que a dieta e o estilo de vida tivessem uma importância fundamental tanto na saúde quanto na prevenção das doenças. E também ele enfatizava a importância do ambiente, ou seja, o clima influenciava na saúde, o local de moradia influencia na saúde, as pessoas que você convive, quantas pessoas aqui convivem com pessoas doentias, no sentido de comportamento, no sentido de psicologia, no sentido de como é que vê a vida. Então, e tudo isso ele considerava que era importante na construção da saúde. Mas um princípio extremamente importante que o Hipócrates considerava é que todas as doenças começam no intestino. E aí o fato de entender ou aceitar que todas as doenças começam no intestino muda tudo. E atualmente os principais estudos tratando sobre a importância da saúde de uma forma geral consideram também o intestino como um foco fundamental, um ponto fundamental de saúde. Então, se a gente considerar o intestino como o centro da saúde, como considerava o Hipócrates na época antes de Cristo, a gente tem algumas considerações muito interessantes a fazer sobre a questão do intestino. Primeiro, o conceito fundamental é que o intestino está no centro de uma boa saúde. Ele tem não só um papel de digestão, mas ele tem também um papel fundamental como um centro de regulação imunológica. Isso é extremamente importante, porque isso é importante das doenças autoimunes. E também ele tem uma importância porque ele pode desencadear as reações inflamatórias. Então muitas vezes as pessoas têm processos inflamatórios crônicos que começaram onde? Que começaram no intestino. Se você for considerar de uma forma geral, quais são as principais importâncias, principais características e funções do intestino?
três fundamentais funções. Primeiro, processo de digestão e absorção. Segundo, funcionar como uma barreira intestinal. E terceiro, uma importância fundamental na manutenção na microbiota intestinal, que a gente vai discutir isso um pouco mais detalhadamente. O processo de digestão e absorção não tem muito o que discutir, ou seja, se você não conseguir absorver e digerir adequadamente, você morre e pronto, não tem discussão. Mas tem outras funções que não são tão bem discutidas, não são tão bem esclarecidas aqui, assim. Por exemplo, a função de barreira intestinal. O intestino, ele funciona como uma barreira porque ele permite a entrada de nutrientes. Ele permite a entrada de nutrientes. Mas também ele tem a função de bloquear a entrada de substâncias que são consideradas prejudiciais. Se você tiver uma alteração na permeabilidade do intestino, que é algo que se discute muito hoje em várias doenças, se você tiver alteração dessa barreira, que filtra, que seleciona o que deve entrar e o que deve ficar de fora, você vai ter processos inflamatórios sistêmicos. O organismo todo pode se inflamar. Então isso é extremamente importante. Outra coisa importante é como é que funciona a questão da microbiota intestinal, que também era chamada de flora intestinal. A gente tem no intestino trilhões de bactérias, trilhões de micro-organismos que são importantes na sua saúde. Esses micro-organismos residem no intestino e têm uma importante influência no sistema imune, tem uma importante influência no sistema de digestão. E quando você tem a disbiose, que é o desequilíbrio dessa flora intestinal, dessa microbiota intestinal, isso vai provocar processos inflamatórios e também vai provocar doenças autoimunes. A inflamação crônica leva a doença autoimune. É importante lembrar que a inflamação aguda se você de alguma forma bate, machuca, tem um trauma local, o seu organismo vai ter uma inflamação aguda. Então essa inflamação aguda vai inchar aquele órgão que você bateu, que você se machucou, e aquilo ali vai, diversas células do sangue, aumentar o fluxo para aquela região, para retirar aquele tecido necrótico, para refazer tudo aquilo lá. Então a inflamação aguda, ela é benéfica. O problema é quando você tem uma inflamação crônica. Quando você tem uma inflamação que pode danificar tecidos saudáveis e pode contribuir também para doenças autoimunes. Mas o que leva à inflamação crônica? Basicamente, uma dieta pobre em nutrientes pode levar à inflamação crônica. Você pode levar à inflamação crônica quando você tem um sistema de estresse importante. E quando você tem a disbiose intestinal, que é essa situação de você ter um desequilíbrio dessa flora intestinal. Toda essa situação de alteração da parte imunológica do intestino vai influenciar o quê? Nas doenças autoimunes. E a gente faz uma conexão, muitas vezes que as pessoas não entendem, entre tireoide e intestino. Essa conexão é fundamental, porque a disbiose, que é esse desequilíbrio da flora intestinal, pode levar a um aumento da permeabilidade intestinal, substâncias que não era para ser absorvida, como essa mucosa intestinal está mais aberta, está mais permeável, passa a ser absorvido, e aí você passa a absorver nutrientes, passa a absorver substâncias que podem ser nocivas. Que substâncias são essas? Fragmentos de proteínas, micro-organismos, algumas bactérias, tudo isso pode ser absorvido, cair na circulação sanguínea. E à medida que cai na circulação sanguínea, o que acontece? Desencadeia uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória pode reativar o sistema imune e atacar a tireoide por tabela. É importante lembrar que 70% do nosso sistema imune está no intestino. E eu não estou falando aqui do intestino grosso, que é mais comum das pessoas avaliarem, e sim do intestino delgado, que são aqueles 7 a 9 metros aproximadamente de intestino fino, que é responsável pela absorção e que muitas vezes está cego para os exames. Ou seja, não tem um exame que consiga analisar de forma sistemática, de forma adequada, todo o intestino delgado. Então, essa disbiose intestinal, esse desequilíbrio,
entre as bactérias benéficas e as bactérias que são consideradas ruins, elas levam a uma ativação do sistema imune. E esse sistema imune ativado, muitas vezes com a mira desalinhada, ataca vários órgãos como se fosse estranho. Como é que a gente deve enxergar hoje a doença autoimune, tipo doença de Hashimoto, ou tireoidite Hashimoto? Devemos lembrar que a tireoidite Hashimoto foi a primeira doença autoimune a ser reconhecida pela medicina. Hakaru Hashimoto descreveu a tireoidite Hashimoto em 1912, mas foi só em 1950, 52 aproximadamente, que os anticorpos antitireoides passaram a ser identificados nos exames laboratoriais. E com essa identificação se permitiu uma avaliação desse ataque autoimune à tireoide. Então, quando você tem uma tireoidite Hashimoto, uma doença autoimune, a tireoide não é a causa do seu problema. Ela é a vítima do problema. Onde é que começou o problema? No intestino. O intestino delgado, que tem uma alteração da permeabilidade, e essa alteração da permeabilidade acaba deixando passar substâncias que ativam o sistema imune, que passa a funcionar de forma totalmente irregular. Então, qual que é a conclusão que a gente tem sobre esse tópico que a gente introduziu hoje? Primeiro, para uma boa saúde é fundamental a otimização da função intestinal. Você não vai conseguir ter uma saúde adequada com alterações importantes do intestino. Lembre-se que eu estou falando do intestino delgado e não de intestino grosso. E aí vem a importância, quando se fala de intestino, a importância da questão relacionada à dieta. É importante uma dieta anti-inflamatória. E como é que você faz uso de uma dieta anti-inflamatória? Alimentos ricos em nutrientes, alimentos ricos em fibras, probióticos. É extremamente importante que você faça um bom gerenciamento de estresse, porque o estresse pode afetar a microbiota intestinal. E além disso, o estresse interfere na conversão do T4, produzido na tireoide, em T3, que é o hormônio que vai agir na periferia. E é importante também que você faça, por uma boa saúde intestinal e por consequência por uma boa saúde do corpo inteiro, uma boa suplementação. E o que vai nessa suplementação? Você tem que prestar atenção em probióticos, você tem que prestar atenção em prebióticos, que são aquela comida que o probiótico come, que aquelas bactérias benéficas do seu organismo vão se alimentar. Você tem que ter uma boa ingestão de vitamina D, você tem que ter uma boa ingestão de glutamina, que é um aminoácido que nutre a célula intestinal. Você tem que ter uma boa ingestão de vitamina B1, e é importante que você tenha na sua dieta também fermentados. Mas como é que a gente faz tudo isso? Você acompanhando a gente aqui, a gente vai discutir, dissecar cada um desses assuntos e deixá-los muito mais fácil de você entender. Então amanhã a gente vai estar discutindo novamente aqui câncer, discutindo novamente tireoide, discutindo novamente doenças autoimunes, tireoidite Hashimoto e tudo isso. Então eu te convido para estar aqui para a gente discutir esse assunto com mais profundidade. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente já pode responder agora, tá? Bom, tem uma pergunta aqui falando que tu retirou um câncer do reto e está com deve ser uma bolsa de colostomia e está sempre com diarreia. Olha só, o intestino grosso ele é responsável pela absorção de água principalmente. Ele não tem um importante papel na digestão, que é basicamente dado pelo intestino delgado. Então quando você opera o intestino grosso e tira uma parte do intestino, esse intestino mais curto pode não ter espaço suficiente para que você absorva adequadamente a água que está ali misturado com os alimentos, que até mesmo os sucos produzidos pelo estômago, pelo pâncreas, pelo fígado, pela via biliar toda. Então você pode, dependendo da sua dieta e dependendo do tanto que ficou do intestino grosso, realmente pode ter diarreia. Qual que é o segredo para você ajustar isso? É um estudo individualizado, viu, Maristela? Por que um estudo individualizado? Porque você vai ter que testar os alimentos que conseguem controlar melhor isso. Você vai ter que testar os horários que você pode ingerir melhor esses alimentos, para que você aos poucos possa ir
controlando esse quadro de diarreia. Tá? Outra pergunta aqui, qual que é a diferença entre hipotireoidismo e a tireoidite Hashimoto? Bom, o hipotireoidismo, de uma forma geral, é o evento final da tireoidite Hashimoto. O que é o hipotireoidismo? É uma situação onde o seu corpo, a sua tireoide não produz hormônio suficiente para poder suprir as demandas metabólicas. Então, se você produz pouco hormônio, ou se você aumenta a necessidade, produzindo o mesmo tanto, você entra em hipotireoidismo. E o que o hormônio tireoidiano faz? O hormônio tireoidiano, ele ativa o metabolismo. Por isso que quando você tem hipotireoidismo, há uma tendência maior a você ter desânimo, cansaço, intestino preso, porque tudo desacelera. Então, o hipotireoidismo é aquela situação onde você não produz hormônio adequadamente, produz hormônio da tireoide insuficiente. O que é a tireoidite Hashimoto? É uma doença autoimune onde o sistema imunológico ataca a tireoide como se fosse estranho. E ataca isso continuamente o tempo todo. Com esse ataque contínuo do seu sistema imunológico em cima da tireoide, ela passa por um processo inflamatório e com o passar do tempo, muitas vezes anos, acaba ocorrendo uma destruição das células da tireoide. Destruindo as células da tireoide, a sua tireoide não vai conseguir produzir hormônio adequadamente e você entra em hipotireoidismo. Ou seja, de uma forma geral, o hipotireoidismo é o evento final da tireoidite Hashimoto. Hoje, cerca de 95% dos casos de hipotireoidismo são causados por tireoidite Hashimoto. Então as pessoas muitas vezes não sabem, aí vai lá no médico, ele descobre o hipotireoidismo, começa a dar hormônio para tratar o hipotireoidismo, trata o hipotireoidismo com hormônio, mas não trata a tireoidite. Por quê? Porque a tireoidite, como a gente já acabou de falar, é um processo inflamatório sistêmico, onde tudo foi desencadeado por alteração da permeabilidade intestinal. Então, para você ter tireoidite, você precisa basicamente de ter uma predisposição genética, você precisa ter uma alteração da permeabilidade intestinal e você precisa ter também os gatilhos autoimunes que disparam o processo e o seu sistema imunológico acaba atacando a tireoide. Que gatilhos são esses? Pode ser estresse, pode ser alteração da qualidade do sono, pode ser uso de anticoncepcionais, pode ser uso de antibióticos. Várias dessas situações podem se funcionar como gatilhos. Então você está, às vezes, equilibrado ali, acontece alguma coisa na sua vida, muda tudo. Então essa é a diferença entre hipotireoidismo e tireoidite Hashimoto. Eu tenho intestino preso, passa 15 dias para ir no banheiro, só vou quando tomo remédio. Bom, você tem que mudar brutalmente a sua dieta. E uma das principais coisas que você tem que usar relacionadas à sua dieta são alimentos fermentados, para que você consiga ajustar essa questão da flora intestinal. Possivelmente você tem disbiose intestinal e pode ter várias outras coisas. E você não vai conseguir ter uma boa saúde se você não regular adequadamente a saúde intestinal. Então, você tem que realmente focar nisso, porque isso é extremamente importante. Bom, eu passo mal quando tomo por anticoagulante sintético. O que acontece? Bom, uma possibilidade é que você esteja usando uma dose que seja inadequada. O que é o Puran? O Puran é a levotiroxina, que é a mesma medicação. Puran, Synthroid, Levoid, Eutirox, Tetroid, todas elas são a mesma medicação, que é a levotiroxina, que é bioidêntico. O que significa isso? É exatamente igual ao hormônio tireoidiano. Então, por ser bioidêntico, não se espera que ele tenha reação. No entanto, existem relatos de alguns casos onde você tem alguma relação com um medicamento de um laboratório e não tem com outro. Por que isso? Porque a molécula que está lá no meio é a mesma. A molécula que está lá no meio é a levotiroxina. No entanto, cada laboratório pode preparar essa molécula de forma diferente. Então, o que eu te oriento? Se você tem hipotireoidismo e precisa continuar usando hormônio tireoidiano, experimenta trocar de laboratório. Usa a mesma dosagem, experimentando trocar de laboratório. Pode ser que isso seja resolvido. Senão precisa de uma avaliação um pouco mais detalhada para ter
uma resposta mais adequada. Não se espera isso de uma forma geral. Outra pergunta: tratei 9 meses atrás de nasofaringe, espino celular pouco diferenciado. Você deve estar falando do carcinoma espinocelular de nasofaringe. Isso é uma lesão maligna de nasofaringe, se for realmente isso. Geralmente, essa doença a gente trata com químio e radioterapia. Não sei se é o caso, mas geralmente é esse tipo de coisa. Precisaria de mais detalhes para te dar uma resposta um pouco mais aprofundada. Franciele, pergunta de novo aí, porque eu não entendi exatamente o que você quer dizer, tá? A Aline está perguntando da importância do T3 para quem já toma o T4. Bom, a tireoide ela produz T3 e T4, a tireoide normal. Só que ela produz 80% do hormônio tireoidiano aproximadamente é T4 e 20% é T3. Só que lá na periferia, esse hormônio cai no sangue e lá na periferia, no corpo todo, todas as células do organismo têm receptor para o hormônio tireoidiano, existe a necessidade de converter T4 em T3. Por quê? Imagine a chave fechadura. Aqui está o hormônio e aqui está o receptor. O receptor é um receptor para T3 e não para T4. Então o corpo tem que converter o T4 em T3 para que você faça atividade metabólica. Se você toma T4, o que a gente espera? Que você consiga fazer a conversão do T4 em T3 e use normalmente. Só que, se você tem uma situação de estresse crônico, onde você tem um elevado nível de cortisol, atrapalha a conversão do T4 em T3. Se você tem deficiência de vitamina D, você pode atrapalhar a conversão do T4 em T3. Se você tem deficiência de zinco, você pode atrapalhar a conversão de T4 em T3. Então, nessas condições, pode ser importante, apesar de tomar o T4, suplementar também com o T3. Nos Estados Unidos tem medicação que é o conjunto de T4 e T3. No Brasil, a gente só vê basicamente a levotiroxina, que é o T4. Mas aí surge outra pergunta. Se o corpo usa o T3, por que não dá logo o T3 em vez de fazer o T4? Muito simples. O T3, que é a triiodotiriona, é metabolizado muito rápido. Então, se você fosse usar o T3, você teria que usar várias doses no dia. Então, se usa o T4, que é mais estável, esse T4 vai circulando no corpo, liberando o hormônio, ou seja, transformando em T3, libera a molécula de iodo, e aí esse T3 age. É só por conta dessa conveniência do ponto de vista metabólico. Tá? Eutirox é bioidêntico? Sim. Eutirox, Puran, Levoide, Synthroid, todos eles são bioidênticos. Todos eles são compostos por levotiroxina, que é o T4. Fez uma cirurgia, não dá para saber de jeito. Não entendi aqui essa pergunta. O médico falou que tem tireoidite Hashimoto. Os médicos fizeram todos os experimentos de comigo. O corpo não aceita o T4. Olha, o T4 ele não trata a tireoidite Hashimoto, ele trata o hipotireoidismo. Se você tem Hashimoto e hipotireoidismo, você pode usar o hormônio. Agora, tratar o hipotireoidismo, gente, isso eu sempre repito, tratar o hipotireoidismo não significa tratar Hashimoto. Por quê? Acabei de dizer, o problema de Hashimoto começa no intestino, ocorre uma alteração da permeabilidade intestinal e ocorre um ataque disfuncional do seu sistema autoimune no seu corpo, principalmente na tireoide. Então, se você não resolver isso, o hormônio tireoidiano vai ser aquela arrancada. Você dá uma melhorada quando você está em hipotireoidismo, estabiliza e não vai mais. Aí vem o cansaço crônico, a falta de concentração, a dificuldade de perder peso,
alterações da memória, tudo isso como se você não estivesse tratando o hipotireoidismo, apesar de estar tomando o hormônio tireoidiano. Então, reforçando, hipotireoidismo, tratamento de hipotireoidismo não é o mesmo tratamento da tireoidite Hashimoto, tá? Como descubro se estou fazendo essa conversão do T3? Você vai ter que medir o T3 e medir o T3 reverso. Então, os exames básicos que você vai ter que medir é o T3, T4, TSH e T3 reverso, tá? Você vai precisar de um médico para te ajudar nisso aí, não tem jeito. Mais alguma pergunta? Tem 3 nós na tireoide, a tireoide está alterada de tamanho. Tenho artrite reumatoide, vou passar por uma cirurgia de tireoide. Estou com dúvidas. Bom, você tem na verdade vários problemas diferentes, né? Os nódulos na tireoide pode levar a alteração do tamanho da tireoide, porque afinal de contas cresce e altera o tamanho. A artrite reumatoide é uma doença autoimune onde o sistema imune ataca as articulações. A base da artrite reumatoide é a mesma base do Hashimoto, ou seja, o sistema autoimune ataca aquele órgão e aquele órgão passa a ter problemas. A cirurgia da tireoidectomia total é uma cirurgia segura, desde que feita por cirurgiões experientes. E o que você deve... E o que na maioria das vezes a gente faz para poder indicar essa cirurgia? Ou a pessoa tem nódulos que são suspeitos ou confirmados para câncer, vai para a cirurgia da tireoidectomia total, ou a pessoa tem nódulos benignos que estão crescendo, não para de crescer, e leva a sintomas compressivos. A pessoa tem dificuldade respiratória, a pessoa tem dificuldade para engolir, ou então leva a defeito estético, começa a aparecer, principalmente as mulheres, com aquele bócio, aquele nódulo grande e é muito feio. Então essas são as indicações básicas, né? Então são coisas separadas. Nódulo é uma coisa, artrite reumatoide é outra, então são coisas que podem não ter a mesma relação. Fiz cirurgia total, como tratar? Também não entendi a pergunta. Melhor essa pergunta aí que a gente esclarece, tá? O tireox é bioidêntico, sim. Todas essas medicações são o mesmo hormônio que a tireoide produz, tá? Terminei a radioquímio há 9 meses, nasofaringe, vai voltar fome, paladar, já perdi 55 quilos, sendo atacado por causa da rádio. Olha só, o carcinoma nasofaringe, o tumor de nasofaringe, é um tumor agressivo. E por conta disso, o tratamento também é agressivo. E a radioterapia é feita em alta dose. O que a radioterapia faz? Ela mata essas células que revestem a faringe. E aí você não consegue produzir adequadamente saliva, fica ressecada, você fica bebendo água o tempo todo porque fica muito desconfortável isso aí. E muitas vezes perde o paladar. Isso acontece basicamente pela morte das células dessa região, pela radioterapia. Porque a radioterapia não mata só as células malignas, ela também ataca muito, destrói muito as células boas, as células adequadas. E aí você pode realmente perder muito peso. Agora, é fundamental, Franciele, que você tenha um suporte adequado da equipe de oncologia que te tratou. Porque muitas vezes, se você perder muito peso e continuar mesmo depois do tratamento perdendo peso, o principal problema que você tem que resolver é acertar uma boa fonte de alimentação, ou por sonda, ou por gastrostomia, ou por jejunostomia. Algumas coisas têm que ser feitas. Por quê? Uma coisa é você ter todos os problemas relacionados ao câncer. Outra coisa é tratar o câncer e você ter problemas seríssimos com o câncer já muitas vezes tratado, muitas vezes curado. Então você não pode esperar a desnutrir seriamente para tomar providência nesse sentido, tá? Quanto tempo volta o paladar? Isso é muito variável. Tem pessoas que isso aí dura poucos meses e tem pessoas com 8, 10 anos de tratamento ainda estão reclamando que está tendo problema. Então isso realmente é muito variável. Boa noite. Luciana, fez uma cirurgia para tirar o tumor da parótida, foi tirada a parótida completa, tem risco de voltar? Os tumores de parótida, de uma forma geral, a maioria das vezes são tumores benignos.
é bem mais raro você operar um câncer de parótida. Então, possivelmente, o seu caso é um tumor benigno. E nesse caso, você retirou toda a parótida, não vai voltar, está resolvido. Mesmo quando a gente tira só o nódulo, só o tumor e fica parte da parótida, esses tumores geralmente não voltam, geralmente não tem nenhum tipo de problema. Então, toca a sua vida em frente, que possivelmente isso aí não vai voltar. Isso não significa que você não tenha que continuar fazendo o acompanhamento, tá? Leni foi diagnosticada com hipotireoidismo e Hashimoto 5 meses, tomando levotiroxina 75. Como eu disse, Leni, a levotiroxina é extremamente importante, por causa do hipotireoidismo, mas você tem que mexer em dieta, você tem que mexer em suplementação, você tem que fazer suplementação para melhorar o fígado, você tem que fazer suplementação para melhorar a adrenal, tem que fazer suplementação para melhorar o intestino. Aí sim, você vai estar tratando o Hashimoto também, não só o hipotireoidismo. Rosimeire, qual o risco quando a antitireoglobulina está alta e o TSH, carcinoma papilar? Não, faz sua pergunta direito, não entendi não. TSH alto, porém T4 normal. Se o TSH está alto e o T4 normal, você está em hipotireoidismo subclínico. O hipotireoidismo subclínico é uma das... A tireoide de Hashimoto, ela tem uma fase que você não tem nada, fase 1, só tem a predisposição genética. A fase 2, você tem alteração dos anticorpos. A fase 3, você tem hipotireoidismo subclínico, que é essa situação. A fase 4, você tem hipotireoidismo franco. E a fase 5, você tem outras doenças autoimunes. Então, se você está com TSH alto e o T4 normal, você está em hipotireoidismo subclínico. Se o anti-TPO está alterado, significa que você está em atividade, ou seja, você tem uma tireoide de Hashimoto que está em atividade, a sua tireoide está sendo atacada, e se você não intervir nisso, você vai perder a tireoide, vai passar a usar o hormônio pro resto da vida. Então, possivelmente, você está no meio da fase 3. Devo tomar algum outro medicamento também? Não lembro mais a pergunta. Tem que repetir a pergunta aí. Anti-TPO deu 52. Já é Hashimoto? Ô, Fábio, depende da referência. Porque você tem laboratório onde o anti-TPO normal é até 9. Você tem laboratório onde o anti-TPO normal é até 35. Você tem laboratório onde o anti-TPO normal é até 60. E tem laboratório onde o anti-TPO normal é até 115. Então você vai ter que olhar o seu exame para saber a referência, para saber se já está aumentada. Tá? Geralmente altera tanto o anti-TPO quanto a antitireoglobulina. Vamos ver quantas horas, já temos um tempinho respondendo perguntas. Pessoal, amanhã a gente vai estar aqui de novo respondendo perguntas. A gente vai discutir um outro assunto que seja interessante. E quem tiver dúvidas sobre isso, vai lá nos comentários da live, faz a pergunta que a gente vai passar a responder, tá? Tem mais alguma coisa que surgiu aqui, vou responder também. Qual o risco quando a antitireoglobulina está alta e o TSH também? Carcinoma papilífero há 3 anos. Antitireoglobulina alta e o TSH também? Bom, se teve um carcinoma papilífero há 3 anos, o TSH não pode ficar elevado. Não é porque o TSH é elevado significa doença, é que ele favorece a doença. O câncer de tireoide, carcinoma papilífero, é um câncer bem diferenciado. O que significa isso? Significa que é um tumor muito parecido com a tireoide normal. E a tireoide normal, ela é estimulada pelo TSH. Então, quanto mais alto o TSH, maior o estímulo em cima da tireoide normal. Para quê? Para que a tireoide produza T3 e T4. Então, quando você tem um carcinoma papilífero, esse tumor também sofre estímulo do TSH. Isso significa que se você operou e sobrou uma célulazinha maligna, esse TSH elevado vai estimular essa célulazinha maligna e com o passar do tempo, possivelmente, esse tumor vai voltar. Então você vai ter que voltar no seu médico que operou, no seu endocrinologista que te acompanha, possivelmente vai ter que aumentar a dose da sua reposição hormonal para o TSH baixar. E qual que é a importância da antitireoglobulina? A antitireoglobulina, nesse caso, atrapalha a gente. Porque possivelmente você tem também, além de ter tido tumor de tireoide,
a doença de Hashimoto, a tireoidite Hashimoto. E a tireoglobulina, ela tem que estar baixa no câncer de tireoide. Só quando você tem uma antitireoglobulina elevada, significa o quê? Significa que a tireoglobulina está baixa, pode estar baixa por conta da antitireoglobulina que ataca ela e diminui. Então você perde a referência, tá? Então é importante também você fazer o tratamento adequado do Hashimoto para que você tenha um segmento adequado do câncer de tireoide. Diz que estou com tireoidite Hashimoto, mas tem todos os sintomas misturados por hipotireoidismo e hipertireoidismo, resultado dos exames normal, só antes TPO alto. Olha, por incrível que pareça, quem tem Hashimoto pode ter hipotireoidismo, hipertireoidismo e Hashimoto, praticamente ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso amanhã, porque isso é volta amanhã que a gente vai explicar isso melhor, porque é uma explicação um pouco mais demorada. Mas o fato de ter Hashimoto, você pode ter tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo. Na verdade, você pode ficar com uma gangorra. Às vezes sobe, desce, aí a pessoa começa a dar hormônio, sobra, tem que tirar, tem que bloquear, vira um caos. Então, tem que controlar o Hashimoto, porque aí você tem mais chance de controlar as outras partes. Ok? Gente, estão pedindo para participar aqui, mas eu nem sei como é que é essa questão de participar ao vivo. Oi, oi. Não, tudo certo. Pessoal, amanhã então a gente vai voltar a discutir esse assunto, tá? A gente vai colocar aqui nos stories, possivelmente, como é que vai ser a sequência disso, o horário que a gente vai organizar. Então, quem tiver pergunta, vai lá na live aqui, faça os comentários lá, faça as perguntas, que a gente passa a responder isso nas próximas lives, ok? Um abraço para todos e até mais.